Tarifas de Donald Trump não afetam apenas o Brasil, tem aí outros países envolvidos, podemos dizer que até uma crise geopolítica, né? Olhando além dessas medidas que afetam diretamente a nossa economia aqui, países que exportam para o Brasil, né, também sofreram sanções. E hoje nós vamos falar especificamente dos fertilizantes que são comprados da Rússia, um grande fornecedor de insumos para o Brasil, e como será o país impactado diante disso tudo. Assista agora a Força do Agro com Joyce Maffezoni. Anderson Nakache, CEO da Oken AG. Seja muito bem-vindo, Anderson. Obrigado, Joyce. É uma satisfação estar aqui com você. Sanções contra a Rússia aumentam um alerta aí sobre a dependência brasileira de fertilizantes importados. O Brasil depende aí praticamente 80%, vem de fora. Quase um terço do fertilizante vem justamente da Rússia. E o aumento de preços e risco de escassez acaba preocupando a produtividade do agro. Anderson, qual o papel da Rússia aí no fornecimento de fertilizantes para o agro brasileiro? Pois é, Joyce, de tudo que a gente traz aí, um terço está vindo deles e isso é quase 4 bilhões de dólares de fertilizante. Então, se a gente tem sanções secundárias, como tem sido ameaçado, a gente tem um risco real nesse fornecimento aí de um terço da nossa demanda. E o que são essas sanções secundárias? Basicamente, o que está sendo discutido é que, uma vez que a Rússia já foi sancionada pelos Estados Unidos e por países da OTAN, eles estão querendo aumentar essas sanções para que não sejam somente na Rússia em si, que ela também afete os países que fazem negócio com a Rússia. E aí, como o Brasil acaba sendo um desses países por comprar tanto fertilizante, a gente corre risco de ser sancionado por conta dessas negociações. Então, significaria que a gente seria punido por estar ainda numa relação comercial com eles. E o impacto no comércio Brasil e Rússia, e com certeza o agro vai sentir diretamente, né? Uma vez que a boa parte, né, dos fertilizantes vem de lá. Sim, porque havendo uma sanção como essa, a gente, enquanto país, passa a ter que tomar uma decisão, né, de se a gente continua num comércio e encara a sanção, ou se a gente cessa esse comércio e tenta criar acordos específicos que permitam essas transações. A gente viu sanções assim acontecendo com o Irã, por exemplo, onde permitiram a troca de petróleo por comida. A gente pôde até mesmo o Brasil exportar milho para lá dentro de acordos específicos, mas caso a gente entre num impacto direto de que a gente ou tenha que cessar essa importação da Rússia, aí a gente está falando de um desabastecimento de um terço do que a gente está importando. E não dá para falar em agro, não dá para produzir sem fertilizante, sem defensivo. Com certeza pode afetar as safras de soja, de milho. Com certeza. Quando a gente vai falar de fertilizante sintético, esses macronutrientes são ultra necessários para o nosso plantio, sobretudo porque a gente faz aí a média de 2,2 safras por ano. Então, seguir essa reposição necessária para a gente conseguir o nível de produtividade que a gente busca, é fundamental a reposição e a entrada mais forte de fertilizante. Tanto que o Brasil, para o setor de grãos, é o mais intensivo nesses fertilizantes, justamente porque a gente faz mais de uma safra por ano. Então, a gente está sempre tendo que fazer essa reposição com bastante quantidade desse ativo. Perder um fornecedor relevante como a Rússia seria um impacto muito grande sobre tudo tem preço. Né? A gente consegue pôr de outros lugares, mas aí começa a encarar uma escassez de oferta. Nós já voltamos ao nosso assunto de hoje. Agora é momento da porteira para dentro com o Frederico Dávila. Um prazer recebê-lo, Frederico. Olá, Joyce, e obrigado a todos os telespectadores que estão aqui conosco todas as terças-feiras na Força do Campo, conhecendo um pouco da porteira para dentro. O setor respira aliviado depois do suco de laranja ficar fora do tarifaço. Estados Unidos são dependentes do Brasil nesse produto, né, Frederico? Será que é por isso aí que eles tiraram esse produto do tarifaço?
Exatamente, Joyce. Como você bem disse, os Estados Unidos são muito dependentes do suco de laranja brasileiro, uma vez que praticamente metade do suco de laranja consumido nos Estados Unidos tem origem aqui no Brasil e grande parte dele aqui no estado de São Paulo, que é o maior produtor de suco de laranja do Brasil. Então, lembrando que o suco de laranja, além do próprio suco em si, do suco de laranja in natura que nós conhecemos, ele é empregado em tantos outros produtos, como por exemplo alguns refrigerantes, alguns isotônicos, temperos, molhos, tantas outras coisas que utilizam o suco de laranja na sua composição. Isso também a gente tem que lembrar, né, Joyce, que foi na verdade foi uma pressão da indústria americana que ia ficar sem suprimento para continuar rodando a sua indústria, aquilo que nós já tínhamos falado aqui em alguns programas anteriormente. Mas a indústria americana foi a grande responsável por essa pressão junto à Casa Branca para que liberasse o suco de laranja das tarifas. E eu acredito que nós teremos aí pela frente, nós teremos o café também, porque o café ele é um dos produtos que também a demanda americana não consegue ser suprida sem o café brasileiro. O volume consumido pelos Estados Unidos é muito grande e o Brasil é o único que consegue suprir essa demanda do café americano sem que aconteça de subir os preços, porque se restringir a oferta do café brasileiro e o americano recorrer a outros mercados, com certeza vai ter aumento de preço, e coisa que já aconteceu nesse último ano devido a problemas climáticos não só aqui no Brasil, mas em outros lugares produtores, outras localidades produtores, como por exemplo no Vietnã. Agora, Frederico, depois do suco, o café pode ser o próximo? Pode também ficar de fora? Joyce, essa questão da carne, eu acredito que também é uma questão que vai ter que ser resolvida em breve, porque a carne americana, o arroba nos Estados Unidos, produzida nos Estados Unidos, nós estamos falando aí em torno de $130 a arroba, e aqui nós estamos falando em $60 a arroba, aproximadamente, em valores atuais. Esse valor, que é mais do que o dobro lá nos Estados Unidos, ele com certeza ele não dá conta, vamos dizer, o produtor de carne americano e o consumidor, ele não consegue. Isso acontece porque o preço hoje está assim porque existe a oferta do produto brasileiro. Se você retirar o produto brasileiro, vai piorar muito mais. Então, o consumidor americano, que já sofre um processo inflacionário que começou lá na era da Covid, ele não aguenta pagar por esse produto valores absurdos. Lembrando que, se eu não me engano, acho que são 50% ou 60% da carne consumida nos Estados Unidos é a carne para burger, né? Para hambúrguer, para aquela carne que a gente conhece, que ela é praticamente uma carne moída e que é utilizada em tantos pratos que os americanos apreciam, que se você não tiver o produto brasileiro, você vai ter que comprar uma carne de $130, $140 a arroba, em vez de comprar uma carne de $60 a arroba, que todo o processo de importação, em processo de frete, processo de transporte, de refrigeração, etc., não consomem $70 por arroba. Então, esse preço do consumidor final que está formado hoje no mercado americano é por conta do fornecimento brasileiro. Se você tirar o fornecimento brasileiro, o preço da carne lá nos Estados Unidos deve explodir. Eu acredito que também o próximo setor a receber boas notícias é o setor da proteína animal, principalmente da carne bovina. A gente vive um momento de instabilidade, né, Frederico? Preciso cautela do produtor, do consumidor. Momento de instabilidade, né? É que nem quando você está num avião, ou numa embarcação, ou num carro, né? Se estiver dirigindo um carro com muita chuva, cautela. Se você estiver no avião numa turbulência, cautela. Se você estiver num navio numa tempestade ou numa maré muito batida, cautela também. Então, momento de extrema cautela e esperar, né, Joyce, que é difícil desse governo, esperar
que as autoridades não piorem ainda mais o relacionamento que já está bastante desgastado. Mas não é o que acontece. O presidente Lula insistindo em moeda alternativa ao dólar, continua falando isso aos quatro ventos, falou recentemente, no fim de semana, durante um evento do PT em Brasília, enfim, continua provocando os Estados Unidos e, consequentemente, não é o melhor movimento a ser feito no momento que nós nos encontramos, né? Então, já estamos num momento de tensão e ele continua provocando para que a situação fique ainda pior. Frederico, a gente vive esse momento, né, o tarifaço, uma imposição do Donald Trump, não só para o Brasil, teve outros países também, mas os países souberam conversar no momento oportuno, diferentemente daqui, né, do Lula, que não debochou, fez chacota, enfim, e a gente sabe que também tem relação aí com as arbitrariedades do Moraes. A pergunta é, o que falta para o impeachment do Moraes? Pois é, você imagina o seguinte, né? Vamos trazer isso para o mundo privado. Você tem o ex-presidente da empresa, o ex-administrador da empresa sendo ovacionado e elogiado por toda a empresa e por todos os seus acionistas, que era o caso do presidente Bolsonaro, e o atual presidente, o atual administrador da empresa, que é o presidente Lula, está sendo atacado por todos aqueles funcionários e acionistas, vamos dizer assim, entre aspas, né, que estão agora observando como ele administra o Brasil. Então, e aí você tem o chefe do jurídico, que seria, né, o departamento jurídico, que seria o equivalente ao STF, você tem um dos advogados ali da empresa que causa todos os tumultos possíveis e imagináveis e não deixa a empresa caminhar. No caso da nossa empresa é o Brasil. Então, como bem disse aí o senador Esperidião Amin, que é um senador experiente, é um político experiente, com mais de 40 anos aí de estrada na política nacional, explicou muito bem. Faltam 6 votos para que seja acatado o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. E aí, espero que, uma vez que aconteça isso, o Brasil volte à normalidade, porque nós não estamos atravessando um momento de normalidade, apesar de ter muita gente querendo dizer que está, né? Muitos outros setores aí da imprensa, qual a Oeste não se inclui, está querendo transmitir para a população que nós estamos numa total normalidade. Nós não estamos, nós estamos vivendo um estado de exceção, onde pessoas são perseguidas, vozes dissonantes são caladas, pessoas são presas e, enfim, você tem aí um cenário terrível da ditadura moderna, de uma ditadura sem rosto e sem vestimenta, porém que ela age pior do que as ditaduras que tinham figuras emblemáticas como Stalin, como Hitler, como Mao Tse Tung, como Mussolini, que tinham figuras emblemáticas, né? No caso aqui, nós estamos falando do Alexandre de Moraes, mas ele é uma peça do sistema inteiro que aparece um pouco mais do que outras, né? Mas não funcionam necessariamente só através dele. Então, como disse o senador Amin, eu acredito que nós tenhamos aí essa semana, principalmente depois da prisão domiciliar do presidente Bolsonaro, nós tenhamos aí alguma reação dos Estados Unidos mais severa. Frederico, obrigada. Até a próxima terça. Obrigado a você, Joyce, e você, telespectador, que toda terça-feira está aqui conosco conhecendo como funciona a produção rural da Porteira para Dentro. Nem todo mundo tem familiaridade com o digital, mas todo brasileiro tem direito de saber o que está acontecendo de verdade. Vem aí a Oeste TV. Assine a Oeste. Faça parte dessa história.
Para apoiar mais este projeto da Oeste, faça sua assinatura com até 20% de desconto, com pagamento em até 8 vezes sem juros. Você pode assinar pelo site revistaoeste.com/assine ou pelo 0800 580 2020. Assine agora, nossa equipe está de prontidão aguardando você. Assine já! Bom, Anderson, você falava aqui de preço, o impacto aí acaba aumentando, né, na competitividade do agro nacional, no mercado internacional e com certeza acaba respingando também no mercado nacional. Com certeza, Joyce, porque fertilizantes são commodities, por mais que a gente tenha poucas empresas que estão no negócio de mineração, é um negócio opera igual commodities, então é super sensível a mudanças na oferta, sobretudo na demanda. Nesse caso, a gente está falando especificamente do impacto grande em oferta acontecendo direcionado para o Brasil, e aí a gente pode ver, de fato, o preço local do fertilizante subir se isso acontecer. Fala soja, milho, o brasileiro pode falar não tem nada com isso. Não, muito pelo contrário, né? Porque aí vende alimento pro bovino, pro suíno, para as aves e pode influenciar, inclusive, em todos esses preços aí desses outros alimentos. Com certeza, qualquer aumento de preço em insumos faz com que a gente tenha um aumento no custo de produção e consequentemente em todos os derivados da cadeia. E aí qualquer um que precisa disso aí acaba sendo impactado diretamente. Mas é importante ressaltar, isso não significa um aumento de preço necessariamente na soja, no milho, no algodão ou quem está consumindo. Vai ser um aumento principalmente no custo de produção. Então a gente fala de uma margem mais achatada para quem precisa desses produtos e naturalmente a gente vê uma pressão desses vendedores por preços melhores. Então, pode ter, sim, como secundário um aumento de preço de soja, milho, algodão e todo mundo que está consumindo esses fertilizantes. Pode haver até aí um risco de escassez ou é exagerado falarmos sobre isso nesse momento? Eu acho que escassez, no sentido econômico, ela naturalmente aconteceria, mas no sentido de baixar uma oferta abruptamente. Faltar, efetivamente, é um pouco mais difícil, a gente tem aí outros fornecedores na lista, a gente já tem algumas iniciativas de produção local que devem demorar um pouquinho para entrar, mas podem ajudar, mas já seria o suficiente para a gente olhar um cenário de escassez com uma redução de oferta aí de 20% a 30%, a gente pode considerar sim uma escassez, tá? Mas não de falta plena ou algo que dê um impacto abrupto na nossa produção. Dificilmente alguém está preparado, e provavelmente o Brasil também não está preparado para lidar com uma crise geopolítica, né? A gente está falando aqui da Rússia, tem outras coisas acontecendo nos Estados Unidos, é uma crise global. Com certeza, Joyce. No mundo globalizado que a gente estava acostumado, a gente sempre contou com esse livre comércio, né? O Brasil nunca olhou para quem ele exporta e também não olhou de quem ele importa. O Brasil, no espectro global, aí é um país que tem a maior interação com todos os países. Então, a gente sempre contou com essa possibilidade de mandar produto ou receber produto sem nenhum impedimento. E então, a gente até mesmo estagnou a nossa produção local, teve fechamento de fábricas de refino de nitrogenado. Então, você via, de fato, a gente contando com esse fornecimento estrangeiro. Então, não estamos prontos para lidar com esse tipo de impacto na cadeia de suprimento, sobretudo de insumos agrícolas, e estar pronto para isso significaria a gente começar a fortalecer a produção local, a gente ser menos dependente, né? Como você abriu o programa, a gente depender de 86% daquilo que a gente consome é realmente uma dependência significativa que deixa a gente suscetível a esses choques globais. E então, em resumo, não estamos prontos e para se preparar talvez vai tomar um tempinho. Pausa rápida aqui no programa para um alerta importante. Se você sente dores constantes nas articulações, nos joelhos, nas costas ou nas mãos, atenção!
Não é normal conviver com dor todos os dias. E por mais que digam que é coisa de idade, isso não é verdade. A dor mostra que seu corpo está pedindo ajuda e hoje você pode fazer algo para ele, não é mesmo, César? É isso aí, Cauti. Tem muita gente que já nem lembra como era viver com disposição. Acorda cansado, dorme mal, evita sair de casa porque tudo incomoda. E pensando nisso, a Vitae Gold desenvolveu o Vitae 7 em 1, que é um suplemento natural que reúne os 7 compostos mais eficazes no combate às dores e inflamações, todos com comprovação científica, Cauti. É isso aí, olha só, vamos dar uma olhada aqui nessa cápsula onde tem magnésio, cúrcuma, colágeno tipo 2 e outros ativos que trabalham juntos e eles ajudam a desinflamar, a proteger as articulações e reconstruir as cartilagens. Uma fórmula pensada para quem quer mais mobilidade, mais conforto e mais qualidade de vida. E você sabe como é, né? Quando a dor começa a diminuir, o corpo responde, a disposição volta, o sono melhora, a energia aparece. Não é milagre, é ciência, é constância, é cuidado com você. Ligue agora para 0800 291 2200, vou repetir, 0800 291 2200, 100 primeiros que ligarem garante 70% de desconto, frete grátis para todo o Brasil e parcelamento em até 12 vezes sem juros, Cauti. E ainda tem um presente, ligando agora você leva um relógio inteligente de brinde, isso mesmo, um relógio com monitoramento de saúde, batimentos cardíacos, qualidade do sono e outras funções para acompanhar o seu bem-estar no seu dia a dia. Tem empresas, tem países que se beneficiam de uma crise, de uma guerra. Poderia ser o momento de o Brasil se atentar mais, inclusive, para sair, né? Diminuir essa dependência, porque a gente sabe que o país teria condições, né? Nós temos minerais, nós teríamos possibilidades de produzir mais aqui no país. É que a legislação não ajuda, né? A gente enfrenta aí umas questões burocráticas que acabam desfavorecendo a produção nacional. Sobretudo na nossa velocidade de reação. Esses projetos de exploração, seja de minerais quanto também dos que são produzidos, a gente precisa de um grau de investimento muito grande. São plantas muito grandes e que precisam do investimento. E isso depende de um apoio estrutural e uma iniciativa que precisa de agilidade e, sobretudo, segurança jurídica no final das contas, né? A gente já tem alguns projetos acontecendo, a gente teria condição de chegar numa autossuficiência de quase 50%, aí, de 45% é uma meta específica até 2050, mas para isso a gente precisa investir cada vez mais em projetos, como a gente vê em Minas Gerais, ali a Arauquém veio mais forte para tentar fazer uma planta de fosfato. Mas até chegar nessa autossuficiência planejada aí seria mais uns 25 anos pelo menos. Nós falávamos aqui sobre a crise, né, geopolítica. Foi justamente a globalização, o livre comércio, que fez com que o Brasil se desenvolvesse, né? O mercado internacional é muito importante para o desenvolvimento de um país de uma forma geral. E agora a gente começar a ter portas fechadas é um retrocesso, a gente não pode voltar no tempo, né? São escolhas que o mundo está fazendo, a gente sempre contou com esse equilíbrio lá fora para a gente conseguir tanto importar o que a gente precisa e exportar o que a gente faz de melhor, e qualquer coisa que rompa essas cadeias de suprimento, rompa esses trilhos de exportação globais aí que a gente tem, vai sempre atrapalhar. Não sei se te falar se é retrocesso ou avanço, porque justamente vai depender de qual lado que a gente está olhando, né? Mas no geral, para quem é globalista, vai sempre imaginar que, cara, eu preciso ter mais parceiros, porque com mais parceiros eu vendo mais, eu ganho mais. Naturalmente, com quem a gente faz negócio é cada vez mais relevante. Então, se a gente vai olhar com restrição no sentido de que fazer negócio com quem está do outro lado ali, que não atenda às nossas expectativas em relação ao comportamento, aí é a hora que a gente pode estar falando talvez de um avanço em governança, exigir que fornecedores cumpram demandas específicas do nosso lado. Naturalmente, a gente paga o preço no curto prazo, se esse for o caminho da nossa escolha,
mas estou contigo que num ambiente liberal, puramente de livre comércio, estaríamos todos mais felizes. Quanto mais países, melhor, né? Até para negociar, preço, competitividade, enfim. Que outras alternativas, que outros países a gente poderia ter aí como fornecedores, se fosse o caso de um fechamento aí geral com a Rússia? Que opções que o Brasil teria aí para fertilizantes? Na hora que a gente vai falar de fertilizantes como um todo, a gente já tem bastante comércio com o Canadá, sobretudo para potássio, tá? Para cloreto de potássio. Mas a gente pode considerar ali algumas jazidas importantes, tanto na África, olhar no norte da África, no Marrocos, ou na África Ocidental, e sobretudo da China. A China é um bom provedor dessa linha, mas mantenho que a mais segura de todas é a gente falar de uma exploração local e a gente não depender desse fornecimento transatlântico ou transpacífico para abastecer esses insumos tão importantes para a gente. Nós estamos falando aqui do agro especificamente, dos fertilizantes, mas aí outros setores também são afetados, por exemplo, o diesel, 65% do diesel que o Brasil usa, né, vem da Rússia. O Anderson, o papel dos bioinsumos aí na redução da dependência de fertilizantes sintéticos, a gente sabe que está ganhando mercado, estão saindo dos centros de pesquisa, mas a gente ainda tem um caminho longo pela frente, né? Com certeza. São alternativas promissoras, Joyce, que assim, ajudam bem na diminuição da dependência ou na dose do que a gente vai aplicar do macronutriente. Só que ele não chega a ser um substituto direto. Ele vai diminuir a exigência aí da planta, mas não vai fazer com que a gente não tenha que repor. Com certeza é uma melhoria de eficiência na nutrição que pode ajudar. Mas dado esse choque que a gente deve ter aí no volume que a gente está falando, de fato é um cenário preocupante se confirmado. Ô Anderson, o que é a Okin? Com o que vocês trabalham? E a Okin AG é um braço do agro, né, da empresa? Sim, nós somos uma empresa de tecnologia que foca muito em finanças avançadas, aí, inclusive com soluções de blockchain. Só que eu, como economista de 20 anos de agro, a gente está sempre antenado em todas essas transações globais, né? A gente precisa estar olhando, de fato, tudo que afeta diretamente o mercado de suplemento de insumos e o que vai movimentar o mercado de commodities como um todo. O nosso foco é justamente tentar ajudar com dinâmica financeira e conseguir trazer um fluxo financeiro cada vez melhor, porque o que importa para o produtor rural é margem alta, né? Dinheiro no bolso. É um atendimento customizado, personalizado, que vocês prestam? A gente está mais na onda não na onda, mas a gente está mais na frente de infraestrutura tecnológica mesmo, então deve ter muito produtor que usa a nossa tecnologia por trás, em transações que ele faz com grandes empresas de insumo, até mesmo de fertilizantes, ou mesmo de agroquímicos, e é a gente que está fazendo toda essa estrutura tecnológica que está por trás aí, sobretudo com a aplicação do que está na vanguarda, né? Que é o uso de blockchain, questões de operações descentralizadas de investimento, é um assunto bem interessante de explorar aí para quem gosta de economia digital. A gente está na vanguarda disso aí e tentando apoiar ao máximo para que essa realidade venha para o agronegócio. A tecnologia, a pesquisa aliada ao trabalho do homem do campo são fundamentais, fizeram aí do agro brasileiro o que é hoje, né? Fizeram do Brasil o país do agro. Anderson, muito obrigada pelas suas informações aqui, pela sua participação. Obrigado, Joyce. Estamos à disposição e vamos encarar qualquer desafio que vier aí juntos, pessoal. É isso aí, essa resiliência aí, que o Anderson fala como economista da área de tecnologia, mas essa resiliência vem do homem do campo. Gratidão a você, siga o nosso perfil no Instagram, vamos fazer do agro esse campeão brasileiro uma paixão nacional.